quando você pensa na cidade de São Paulo, qual que é a imagem que vem à sua cabeça? Pois é, para muita gente, o trânsito daqui é uma das principais características da nossa cidade. E a mobilidade é justamente o assunto de hoje da nossa série sobre sustentabilidade. Vamos acompanhar. Quem vive aqui em São Paulo sabe que grande parte do nosso dia é usado para se deslocar. Do trabalho para casa, de casa para a escola, enfim, seja qual for o destino, a gente sabe que vai encarar muitas dificuldades. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre esse que é um dos desafios que mais se destacam na cidade de São Paulo, a mobilidade urbana. Uma cidade como São Paulo, nós temos 1/3 dos deslocamentos são feitos exclusivamente a pé e um pouquinho mais de 1/3 é feito por transporte público. Então, apesar de quando se noticia de como está a situação da mobilidade em São Paulo, sempre mostram fileiras de carros, na verdade a maior parte das pessoas em São Paulo se desloca a pé e por transporte público, né? Sempre nessa combinação. E apesar disso, as pessoas que estão andando a pé são as maiores vítimas da violência do trânsito, porque elas estão mais vulneráveis. A 11ª edição da pesquisa de mobilidade urbana, promovida pela Rede Nossa São Paulo, aponta que a satisfação do paulistano com a mobilidade na cidade caiu em 2017. 42% dos moradores acreditam que as faixas de pedestres estão sendo menos respeitadas. E a falta de segurança é apontada como principal obstáculo para o uso da bicicleta. 58% dos entrevistados não se sentem seguros nem mesmo nas ciclovias, principalmente por causa dos roubos, mas também por causa do desrespeito dos motoristas. No caso das pessoas que se deslocam a pé, e eu incluo aqui também as pessoas que se deslocam por bicicleta na cidade de São Paulo, elas não têm a segurança garantida, porque a gente ainda tem um índice de atropelamentos que é altíssimo. Isso não é tratado como uma questão de sustentabilidade da cidade, sendo que tem tudo a ver, porque se a gente precisa de menos carros na cidade, ou seja, a gente precisa que as pessoas usem mais transporte público, caminhem mais e pedalem mais, como vamos chamá-las, a fazer essa mudança sem que as condições mínimas de segurança para elas estejam garantidas e se o conforto não é nem considerado como algo que deve ser trabalhado pelas políticas públicas. São Paulo tem 6 milhões de carros. Isso representa um automóvel para cada 2 pessoas na cidade. E nessa conta nem entram as motos, que já são mais de 1.100.000. Enquanto isso, o metrô tem apenas 80 quilômetros. Quem perde horas no trânsito sabe que a falta de transporte público é prejudicial para todos. 4 em cada 5 pessoas trocariam o carro pelo transporte público se este tivesse mais qualidade. Acho que a primeira coisa é a gente aprender com os erros do passado. Construíram as rodovias urbanas, grandes avenidas, sem levar em consideração que em algum momento esse mesmo transporte que eles consideravam transporte do futuro poderia se saturar. O prefeito João Dória sancionou na última quinta-feira a lei que cria o Parque Minhocão. A implantação se dará aos poucos, com a gradativa redução do horário de funcionamento do elevado Presidente João Goulart para os carros. A partir de 10 de março, a via ficará fechada aos sábados durante todo o dia. E em 90 dias, vai fechar 1h30 mais cedo e abrir 1h30 mais tarde durante a semana. É mais tempo para que cenas como esta sejam substituídas por estas nas janelas de quem mora aqui e no imaginário de toda a cidade. Que é o que a gente está vivendo hoje, que entendendo que para as próximas gerações poderem viver com um mínimo de dignidade, vai ser preciso que o carro fique no passado, como meio de transporte, que ele deixe de ser o principal meio de transporte e se torne um transporte do passado, E isso significa, inclusive, voltar ao nosso transporte mais primordial, que é caminhar pela cidade.